Bom, um outro assunto que a gente também aborda também é a respeito do reuso, né? Que todo mundo fala, é um assunto que está bem sempre tá sempre em voga, né? A respeito que já temos a primeira cerveja feita totalmente com água de reuso, que é uma cerveja tcheca. É uma interessante, é um assunto bem interessante, né? Então, é uma cerveja que é feita totalmente do tratamento de esgoto de Praga, né? Da capital da República Tcheca. Então a gente tem uma cerveja já comercial, vendida normalmente, né? Que é feita com água de reuso. Então é uma água, né, que a gente sabe que a indústria, em geral, a indústria alimentícia é uma indústria que consome muita água, né? Por exemplo, né, falando da cerveja, eu posso falar de todos, né? Pode ser o suco, pode ser o leite. Por exemplo, para cada litro de leite, uma média, para cada litro de leite que a gente tem numa caixinha, consome 1 litro de água para se poder fazer a limpeza, porque esse processo exige muita higienização. Então, esses processos geralmente de pasteurização, que trabalha com alimento, ele consome muita água, né? Então, uma cerveja, por exemplo, a cada litro de cerveja consome 10 litros de água, né? Para fazer para produzir, pelas limpezas que exigem, né? De todo o processo depois de fazer, né? De fabricar a cerveja, né? E esse tratamento lá da República Tcheca, voltando a falar dessa cerveja, é um processo quase convencional, dá para se dizer, porque é uma coagulação, depois ela segue por uma ultrafiltração, osmose, depois da osmose passa por um filtro carvão, e do filtro de carvão vai para uma desinfecção, possivelmente com ozônio. Essa desinfecção que eu não tenho detalhe, mas provavelmente é ozônio ou ultravioleta. E daí direto, né, saindo do esgoto tratado, vai direto para a fabricação mesmo da cerveja. Então, é um processo, claro, que tem todos os controles, né, para controle de patógenos e tal, mas a gente sabe que é uma água totalmente utilizável, né, na indústria. Então, isso também gera uma economia bastante, né? Gera uma economia muito grande, tem toda essa questão da economia circular também, né? Então, é bem interessante esses conceitos. É claro que alguns países podem sair na frente, os países que vão sair na frente nessa questão do reuso são os que conseguirem adotar legislação, né? Legislações e normas para a condição de reuso, né? Para a utilização de água de reuso. Isso está sempre em pauta também. E a gente consegue alguns avanços aqui e ali na indústria, mas ainda na parte de consumo humano ainda tem bastante resistência, né? Existem bastante resistências para isso avançar, né? É bem interessante isso, né? Acho que é um ponto de partida, né? Que agora eu acho que vai aumentar bastante, né? Esse tipo de reuso para fins assim mais nobres, né? Vamos dizer assim, na área alimentícia. Eu achei assim, me despertou bastante a curiosidade que além de se usar em torno de 10 litros de água para fazer 1 litro de cerveja no processo, se for contabilizar toda a água utilizada na plantação de todos os ingredientes que se usa ali, aí passa de 180 litros de água para cada 1 litro de cerveja, né? Para plantar a cevada, lúpulo, enfim, tudo que precisa, né? Então é muita coisa. E do processo ali, a gente sabe que são processos ali, principalmente a parte de ultrafiltração, osmose, são processos bastante avançados, né? O Jacques é o cara que conhece mais trabalha com isso, conhece mais essa parte. Então, por mais que se utilize ultrafiltração e osmose para remoção também de possíveis organismos patogênicos, né? Porque a gente está falando de reuso de esgoto ali, né? Então, mesmo teoricamente não passando nada de vírus, bactérias e tal pelas membranas, há uma desinfecção porque para se ter uma certa segurança, né? Vai que tenha um problema aí nas membranas, passe alguma coisa, tem um processo ainda de desinfecção, né? E como o Jacques falou, deve ser alguma coisa não a base de cloro, né? Deve ser um ozônio ou uma ultravioleta, não deve ser com cloro, já que vai para ser produzido cerveja depois, né? Então isso foi bem interessante, né? Sobre a legislação de reuso, aqui no Brasil, a gente tem no Rio Grande do Sul a CONSEMA 419 de 2020, que ela é
uma resolução bem recente sobre reuso, tá? Então, já é um avanço também aqui no Brasil, essa parte do reuso. Então, é isso aí, acho bem interessante. Alguém tomaria a cerveja feita de reuso de esgoto? Ou não? Eu tomaria, mas eu acho que seria a terceira, eu acho, para tomar. Não, ali, voltando um pouco eu imagino o seguinte, a gente sempre fala em processo, falando um pouquinho do processo, que a osmose geralmente é em questão de desionização, é a última etapa. Depois tem o CDI, né, a eletrodeionização ou a resina. Nesse caso, foi colocado carvão no permeado, né, que é uma coisa diferente. A gente não costuma ver o carvão ativado, mas nesse caso eu entendo que seja para remover os contaminantes emergentes que passam pela osmose. Porque, por exemplo, todos aqueles disruptores endócrinos, esses materiais, alguma coisa passa, né, na osmose e pode ser microgramas por litro, em concentrações muito baixas. Só que no carvão, estando no permeado, ele fica só para remover esses materiais, então ele tem uma eficiência muito grande, né? Imagina um carvão aplicado no permeado, então acredito que deva ser para isso. E a desinfecção é um processo corrente também, é normal, como no final, né? Mas é bem interessante esse processo e eu acho que é uma linha de reuso para água de consumo humano interessante. De colocar permeado, colocar uma osmose e um carvão ativado no permeado, né? Para remover esses contaminantes emergentes. Eu acho que essa é bem interessante e vai vir cada vez mais. Sim, tomaria tranquila a cerveja. Eu também, com certeza. E eu acho que além da preocupação também com a desinfecção, né, com a remoção de alguns contaminantes e dos organismos patogênicos ali, também tem a preocupação com o próprio processo, né? A produção de cerveja ela exige ali uma série de cuidados ali para que o processo de fermentação, por exemplo, que são processos praticamente biológicos que ocorrem ali, eles não sejam afetados, né? Então tem toda a preocupação ali com a saúde, né, de quem for consumir a cerveja, mas também com o processo ali, né? Então alguns contaminantes, se não forem retirados, podem afetar ali e atrapalhar no processo.